Boa noite, estamos aqui ao vivo. Vamos falar hoje como você identificar crenças limitantes e transformá-las em crenças possibilitadoras, tá? Estou aqui ao vivo, entrando, e estou esperando a minha convidada, Patrícia Rossi, que está chegando aí também. Deixa eu só posicionar aqui. E nós vamos falar hoje, sabe quando a gente parece que passa pelos mesmos desafios sempre? E a gente fica assim, sem saber por que acontece isso? Hoje nós vamos falar sobre isso. Deixa eu convidar aqui a Patrícia. Deixa eu só convidar a Patrícia Rossi para entrar aqui. Se vocês tiverem algumas dúvidas sobre crenças limitantes, sobre alguma coisa que está travada na sua vida, manda aqui pra gente responder hoje para vocês. Olha quem tá chegando aí, vai falando um oi. Fala para mim, da onde você tá falando, se você é de Bauru, se você é de fora de Bauru. Tem muita gente que acompanha que é aqui de Bauru e tem pessoas também de fora. Então me fala aqui nos comentários, tá? Estou esperando a Patrícia Oi, Rossi. Lia. Eu te Oi, vejo já. Boa noite, você me vê aí? boa noite. Para mim ainda está pensando aqui. Não sei se é a minha internet. Eu só tô te ouvindo, não tô te É, vendo ainda. a minha está aqui 100%. Eu não apareço, eu te vejo, mas eu não me vejo ainda. Então, eu acho que ainda não conectou. Deve estar conectando. O Instagram esses dias está muito cheio de gente Eu vou fazendo tentar. live, então às vezes ele dá uma travadinha, né? Deixa eu Bom, ver se eu vi que tem se a um gente. monte de gente entrando aqui. Se a gente não conseguir, eu te chamo. Aí eu vou ter que te chamar, se não tiver nenhum Tá, problema. vamos ver. Pessoal, vocês estão vendo eu e a Patrícia ou vocês só estão me vendo? Eu acho melhor você tentar de novo, Patrícia. Vamos tentar de novo? Vou Você me sair, chama aqui, tá? vou sair. Ok. Você- Oi, Cris, tudo bem? Giele, Helenilda, Cristiane, Beatriz. Fala um oi para mim, quem está me ouvindo. Tá me ouvindo bem? Como que tá? E hoje nós vamos falar. Sabe quando a gente tem alguns desafios na vida e que parece que fica voltando? E que a gente fala assim, não é possível, por que que eu passo pelos mesmos problemas sempre? Por que que eu passo pelas mesmas situações? O que que acontece? Então, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Vamos ver se a Patrícia agora consegue conectar aqui com a gente. Oi, Cris, tudo bem? Aí, agora sim, Patrícia. Entramos. Está Agora travado, mas entrei. Está travado, tá Vitor. Tem umas travado. coisas que acontecem que é impressionante, né? É Acontece. incrível. Mas Não vamos dar sei. sequência, vamos esperar ele destravar, que assim a gente não perde muito tempo, né? Isso mesmo. Primeiramente, seja bem-vinda, viu? Muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu aqui estou muito feliz, né? Porque a gente está num momento tão bacana, né? Descobrindo novas tecnologias, se descobrindo, trazendo conteúdo novo aí para as pessoas, compartilhando história. Apesar do momento ser um momento difícil, tem muitas coisas boas acontecendo, né, Lia? Sim, exatamente. Tem oportunidades aí disfarçadas no meio de formatos de crise, né? Com certeza, com toda certeza. Eu fiz até um roteirinho hoje para a gente não perder nenhum conteúdo importante para ser compartilhado aí. E destravar a Bacana. roda da vida de muitas pessoas, fazer que as pessoas caminhem e cresçam bastante. Isso aí. Você quer tentar mais uma vez, Patrícia, Vamos entrar? tentar. Você destrava? Vamos tentar mais uma vez, gente. Aguardem aí um pouquinho. Vamos esperar. Deixa eu ver se a minha internet está ok. Aqui parece que está tudo ok. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Tá tudo ok para vocês? Porque a Patrícia está travando, né? A imagem dela. Gente, aí a Patrícia está aí. Vamos ver se ela consegue. Vamos tentar mais uma vez.
Ao vivo é assim mesmo, gente. A gente tem os desafios aí. Vamos ver se a Patrícia consegue agora. Que loucura, menina. Olha só. Aí apareceu que entraria e não entrou. Você sabe que eu tive esse mesmo problema numa live esses dias com a Suelen Rossim. Nós não conseguimos. E na sequência eu entrei numa outra live, eu abri uma live e foi super bacana. Eu não sei o que que acontece. Eu acredito que tem determinados horários que são muito concorrido, viu, Lia? A gente vai ter que. Sobrecarrega, né? Eu vi que já tem, acho que 6 ou 7 lives já acontecendo nesse mesmo momento. Então fica muito pesado, muito sobrecarregado. É. Eu tô vendo que a Miriam entrou, que a Marinês entrou, tem bastante gente entrando aí. Eu não sei como que a gente pode fazer. Você quer que eu saia e tenta entrar pela última vez? Vamos tentar mais uma vez, Patrícia? Tá, Quem vamos sabe? lá. Gente, vamos tentar a última vez. Vamos ver se a Patrícia consegue ficar aqui com a gente ao vivo, tá? Sejam todos muito bem-vindos, muito feliz de ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é como identificar as crenças que nos limitam, que atrapalham, que traz aqueles desafios na nossa vida sempre. A gente fica rodando em círculos, não sabe sair disso. Então é importante, sabe o que é? Muitas vezes a gente não consegue identificar qual que é a crença que está por trás daquele desafio. Qual que é a crença que traz sempre aquilo voltando na nossa vida. Então, às vezes a gente fica procurando resolver, mas não consegue chegar em profundidade no que realmente vai destravar aquela situação na nossa vida. Então, a Patrícia Rossi, ela veio para falar sobre isso. Como destravar, como você identificar de verdade essa crença limitante e transformá-la numa crença possibilitadora, né? Porque a crença possibilitadora te faz crescer, te faz evoluir, ok? Vamos ver se a Patrícia agora consegue entrar. Vamos lá. Vamos ver pela última vez. Vamos torcer, gente, para a Patrícia conseguir entrar aqui ao vivo com a gente. Vamos ver se agora vai, gente. Patrícia, tá aí? Olha aqui quem veio participar da live com a gente. E o meu amorzinho veio participar da live com a gente. Fala oi pro pessoal. Patrícia, tá aí? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Não sei se você tá. Veio participar da live. Fala pra mim, quais são suas crenças limitantes? Hã? Conversa comigo. Gente, fala pra mim aqui, quem tá aqui, quais são as crenças que vocês estão percebendo que estão limitando a sua vida, sabe? Quais pontos que ficam travando na sua vida? É a parte financeira, é a parte profissional, a parte de relacionamentos. Quando a gente tem algumas crenças relacionadas a isso, a nossa vida parece que não flui. Em outras áreas, flui, e nessa não flui. Então é muito importante a gente perceber. Às vezes a gente fica muito na superficialidade, né? Pensando assim, nossa, o que que é, o que que é, o que que é, e não consegue. Deixa eu tentar mais uma vez aqui com a Patrícia, vou mandar o convite para ela. Olha só, o gatinho pegou a minha água. Nossa, que Eu vou. loucura! Que loucura Ai, isso, Lia. bom, pelo menos eu tô te ouvindo agora. Agora, pelo Nós menos eu tô te temos ouvindo. duas. Olha, da outra vez que aconteceu isso, o Insta não permitiu que eu entrasse. Eu não sei o que que acontece. Existe uma Hum, possibilidade, eu entro e te chamo, aí as pessoas acompanham, ou a gente segue dessa forma, as pessoas estão me ouvindo bem, e a gente caminha para não perder o foco nenhum conteúdo, porque com isso já é tá. 19h40, daqui a gente perde muito tempo. Quer caminhar? Então, vamos continuar, vamos continuar. Tá. Bom, eu não sei se você já deu uma explanada geral aí do que seria uma crença limitante, né? Eu gosto muito de trabalhar com esse conteúdo, primeiro explicando o que é uma crença limitante, que a crença limitante
ela está muito focada e voltada para a sua verdade absoluta, para aquilo que você acredita e crê como uma verdade absoluta, né? Ela, ela pode ser uma crença limitante pessoal, ela pode ser uma crença limitante social e ela pode ser uma crença limitante hereditária. Então, tem várias crenças, e tem várias formas de a gente absorver e ter um entendimento das nossas crenças. Primeiro, a gente precisa entender o que seria uma Uhum. crença hereditária, né? Aquela crença que passa de pai para filho. O pai acredita, sinceramente, que ele não é um bom empreendedor, que ele não vai ser uma pessoa de sucesso, que ele não vai ter uma riqueza financeira, e ele passa essa crença para o filho. E o filho começa a acreditar nessa crença hereditária, que ele não vai ter sucesso, que ele não vai ser um bom empreendedor, que financeiramente ele vai ser um fracassado. Então a gente precisa entender. É uma crença pessoal. E essa crença hereditária, ela é muito forte, né? Porque se a gente tenta se libertar dessa crença, a gente inconscientemente, como se a gente estivesse desagradando os nossos pais, às vezes os nossos avós, né? As nossas gerações anteriores, né? É muito difícil a gente conseguir realmente falar não para os nossos pais, né? Inconscientemente. É uma das crenças mais difíceis de se trabalhar é a crença limitante hereditária. Porque você, inconscientemente, é como se você estivesse rompendo com a sua herança genética, a sua herança familiar. Então, a gente precisa ter muita sabedoria e clareza para ter esse entendimento e, com sabedoria e com respeito, honrar a história dos seus ancestrais, pedir permissão, né? É uma loucura a gente falar isso, e caminhar. Parece que a gente está falando de religião, de espiritualidade, mas não é. É como o nosso inconsciente trabalha. E se a gente fosse se aprofundar um pouquinho mais, as pessoas confundem como herança, maldição de família. Tem muitas pessoas Sim. que colocam crenças limitantes como maldição de família, em relacionamento, em situação financeira, crenças. Que vai acontecendo em várias gerações, né? Vai trazendo, às vezes já vem lá do bisavô, do E, avô, da avó, né? e é uma coisa assim tão fácil da gente trabalhar. Eu gosto de trabalhar muito com exemplos, né? Eu já vou até já passar um filme para o pessoal assistir, que é um filme muito recente. É um filme que, se você olhar e assistir esse filme se analisando, ele vai te trazer muitas reflexões e vai fazer que caiam muitas fichas para você. Que é um filme que é do Elton John, chamado Rocketman, Foguete Humano. Uhum. Tem exatamente um momento na vida dele que tem uma crença hereditária e depois uma crença de pai para filho, né, vamos dizer assim, porque ele já trouxe aquilo e depois foi reforçado. E depois ele sentiu o momento da crença, ele voltou, trabalhou a criança dele interior e conseguiu levar as coisas, conseguiu caminhar. Então, eu já indico para vocês assistirem, para vocês que estão assistindo, nos assistindo essa noite, me ouvindo mais precisamente, né? Sem me ver. E aí, assiste esse filme do Elton John, que é muito bacana, você vai se identificar com a história. E até você vai perceber como é que você trabalha a sua crença limitante, como você transforma essa crença limitante numa possibilitadora. Lia, tem muitas pessoas que me procuram e quando a gente no meio ou no início do processo de coaching, que a gente consegue identificar a crença e começar a trabalhar, se a pessoa ela não identificar a crença, entender que essa é uma crença que precisa ser modificada, que aquilo faz parte da criança interior dela e não do adulto que ela se transformou, se ela não tiver essa clareza e esse discernimento, ela não consegue romper com a crença. Outro exemplo que eu vou te dar. Se eu cresci com o meu pai, lembrando que todas as ações têm uma intenção positiva. Vamos dizer que meu pai ou minha mãe dizia que eu era burra, que
que eu não ia ser nada na vida, que eu não conseguia aprender, que eu era desajeitada. A intenção positiva dos pais em relação a essa forma de educação era despertar o seu melhor, né? Embora a gente entenda que está errado, mas eles estavam dando o melhor deles. E vai aí uma crítica, a gente só está entendendo como é que funcionam as coisas. Então, se eu ouvir meu pai falando, você é desengonçada, você é burra, você é desajeitada, você não vai ser nada na sua vida, e eu cresço ouvindo isso, e tenho em mim que isso vai acontecer, que eu não vou ser nada, que eu sou burra, que eu sou incapaz, enquanto eu não romper com isso e entender, olha, isso faz parte do momento da minha infância, isso faz parte da criança que eu desenvolvi quando eu era criança e estava em crescimento, isso não me representa hoje. Hoje eu sou uma pessoa adulta que tem capacidade de escolher o meu caminho e hoje eu escolho romper com isso e transformar isso numa crença possibilitadora. Você tem que ter clareza. Muita gente nem percebe que isso está acontecendo na vida dela, né? Às vezes, no nosso intelectual, no nosso mental, a gente fica se esforçando na vida, a gente fica buscando ter sucesso, buscando ter reconhecimento, buscando evoluir. E às vezes a gente até consegue, só que chega um determinado momento que as coisas começam a dar errado, começam a ir para trás. E às vezes no consciente ela fala assim: não, mas eu acredito que eu posso ter sucesso, eu acredito que eu posso isso. Só que tem algumas sabotagens internas que ela não percebe, né? As pessoas às vezes não têm clareza sobre ela isso. Entra né? no ciclo recorrente, ela volta na recorrência. Porque também nós precisamos, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se entender. A primeira coisa, a gente tem que viver no presente, em estado presente, em observação. Como que a gente vive, como que a gente sente, como que a gente age e reage em determinadas situações. Porque se você não fizer dessa forma, as coisas vão passar por você, você não vai ter nem discernimento para observar. Simplesmente você vai achar que está fazendo as coisas diferentes, mas você continua fazendo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes. Não sei se eu consegui me fazer clara, mas normalmente quando você entra no ciclo de recorrência é porque você não está observando seus atos. Por isso que você está alimentando a sua crença limitante. Está alimentando a sua crença limitante. E Patrícia, nesse momento de quarentena, muita gente entrou em parafuso, né? De ficar em casa. Com certeza. Por quê? Porque a maior parte do tempo a gente está ocupado com um monte de coisa, a gente está trabalhando, a gente está correndo para um lado para o outro, e a gente vive falando assim, com orgulho, né? Ah, eu tô na correria, eu tô na correria. E nesse momento de quarentena, a gente teve que parar e sobrou tempo para a gente olhar para a gente, né? Às vezes coisas que a gente nem queria ver, a gente teve que entrar em contato com tudo isso, né? E esse é um ótimo momento para a gente entrar em contato com essas crenças, a gente trabalhar esse autoconhecimento de verdade mesmo. E não ficar naquela vida de gado, né? Tipo, vai empurrando com a barriga, vai vivendo um dia após o outro sem mudar muita coisa, sem pensar nisso. Eu chamo de síndrome de Zeca Pagodinho. Conhece? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu chamo de síndrome de Zeca Pagodinho, porque a pessoa levanta de manhã e ela tem uma série de coisas de afazeres, e ela vai fazendo, mas ela não sabe o porquê que ela está fazendo aquilo. Ela não tem entendimento que aquilo foi escolhas dela, e ela não sabe nem por que ela escolheu. Então ela vai no piloto automático e não entende o porquê faz isso. E daí muitas vezes entra no vitimismo, né? De ficar reclamando. Ah, porque o meu chefe é isso, porque minha mãe isso, porque meu pai isso, porque meu vizinho, meu marido, porque o governo, porque não sei o que, né? A gente procura os culpados. Isso já é o maior sintoma que existe crenças limitantes na sua vida que você precisa trabalhar. Porque primeiro você não está assumindo a sua autorresponsabilidade. A sua vida está caminhando para um fracasso e você não percebeu que a responsabilidade é tua. Que a chave de mudar toda essa história, essa trajetória é sua.
E como que você percebe que você está fazendo coisas erradas, assim, tendo sentimentos errados? Você se observando. Tem um exercício, Lia, que eu adoro fazer. Eu amo fazer. Normalmente eu faço isso antes de dormir. Eu gosto de visitar fases da minha vida, principalmente da minha infância, e fico ali olhando a ilha fora da ilha. Sabe? Aquele exercício de você se ver brincando com teus primos, com teus irmãos, a tua mãe falando, teu pai falando, você vendo a casa onde você mora, vendo você interagindo com as outras crianças e cuidando da sua criança interior. Aí eu começo, nossa, olha, eu fazia certas coisas que eu não observava, eu preciso corrigir isso, porque eu ainda faço isso. Então eu começo a ter clareza de ter coisas ainda da minha criança que eu carrego. E muitos momentos da nossa vida, a gente deixa a nossa criança falar. É a nossa criança que está falando, não a gente. Ah, mas não é para falar de crenças limitantes. Olha só, isso é uma crença limitante. Isso é uma crença limitante. Não, você não observar é uma crença limitante. Como é que você vai mudar se você não sabe nem aonde estão as suas fraquezas, aonde estão as suas falhas, aonde que você está se limitando? Eu costumo dizer que nós, adultos, estamos ainda agindo como a nossa criança de 5 anos de idade, que foi mais ou menos onde, ali é naquele período onde forma a maior parte das nossas crenças limitantes, né? Então, às vezes, a pessoa termina um relacionamento, ela fica mal, depressiva, tá? A gente começa a fazer birra como uma criança de 5 anos, só que a birra do adulto é um pouco diferente, mas se você for pegar e analisar, é muito parecido. A gente fica querendo os brinquedinhos que a gente tinha antes, só que agora os brinquedos são maiores. Então, a gente tinha motinho, agora é a motona. É o carrinho, agora é o carrão. A gente fica sempre querendo as mesmas coisas. É igual, porque o nosso comportamento são as mesmas atitudes que estão por trás de tudo isso. Aquela birra, aquele orgulho, né? Ah, eu não vou falar mais com fulano. E a gente está agindo igual uma criança, muitas vezes. Olha só, é muito bacana. Vamos trazer isso para relacionamento? Vamos lá. Uma das maiores crenças que eu conheço, que são crenças limitadoras, está nos relacionamentos. Vamos falar, não vou colocar 90%, porque eu vou falar, nossa, é um índice muito alto, mas beira os 90%. São pessoas, 90% das pessoas vão para relacionamento acreditando que aquele relacionamento não vai dar certo, que casamento não dá certo. Isso é uma crença limitante. Agora vamos analisar por que isso acontece? Você acabou de me dizer que me trouxe, né, que nós ficamos presos lá na nossa fase dos 5 anos, que é onde estão os maiores sentimentos da gente. Como que a gente age? Quando a gente procura uma pessoa para se relacionar, a gente procura alguém para suprir as nossas necessidades emocionais. Esse é o maior erro. A gente quer que essa pessoa que a gente coloca do nosso lado para ser nosso companheiro, namorado, noivo, cônjuge, não interessa o nome que você vai dar. Você quer que ele supra suas necessidades emocionais. Você age que nem criança. Você quer as suas carências. Isso. As nossas carências infantis ainda, né? Emoção infantilizada. Que às vezes foi rejeitada, às vezes que passou por uma situação, mas às vezes eu pego muito cliente minha com situações assim, do primeiro dia de aula, que foi para um ambiente mais hostil, se sentiu com medo, daí se fecha porque fica com medo de ser ridicularizada, né? Algumas situações que parece até que não tem nada a ver estão ligadas a essas questões. Gente, vocês estão observando? Já começou a cair fichas aí na cabecinha de vocês? Porque é exatamente isso que acontece. Olha só, eu tive uma dificuldade financeira quando eu era pequena. Meus pais, eles tinham uma vida muito difícil financeiramente. Então eu cresço e aí eu vou para um casamento, eu quero uma pessoa que tenha condições financeiras de me manter. Isso é uma crença. Porque você é uma adulta, você não precisa da outra pessoa para suprir as suas necessidades financeiras, você é capaz. Aí você começa a buscar a aprovação dessa pessoa, ela precisa te aprovar em tudo. Olha só o sentimento de rejeição, uma crença. Olha para dentro de você,
Vê onde está isso, trabalha. Você não é mais aquela criança de 5 anos. Você é um adulto, você é um homem, você é uma mulher, você não precisa da aprovação, né? Ele gostou de você, ela gostou de você pelo que você é. Você não precisa mudar. Você precisa respeitar a outra pessoa na relação e estabelecer limites saudáveis, porque senão a relação já começa a caminhar para uma relação doentia. Então, as pessoas, elas se comportam como uma criança de 5 anos, escolhem os seus relacionamentos como se fosse uma criança de 5 anos, e é lógico que as relações não vão dar certo. É lógico que as crenças vão começar a serem exacerbadas, a começarem a fluir, a pessoa vai falar, nossa, mas o meu casamento não deu certo, do meu pai não deu certo, da minha avó não deu certo. Olha só para que caminho que você está indo. Os modelos que você está se referindo. Eu percebo uma crença limitante, é uma crença que eu tive muito também, que é a crença do perfeccionismo, de procurar a vida perfeita. Então, em busca do relacionamento perfeito, em busca do trabalho perfeito, Lindo você comentar isso. perfeito. Hã? Lindo demais você comentar isso, Lia. Continua. É, porque assim, a gente nunca está satisfeito. Então, aquele relacionamento que a gente escolhe, ele nunca vai ser bom o suficiente. Então, a gente começa a tentar mudar o relacionamento. Então, tanto homens quanto mulheres, a gente fica em busca desse ideal de pessoa que vai suprir todas as nossas necessidades, que vai fazer tudo que a gente quer que faça. E a gente não aceita a pessoa exatamente como ela é, né? Isso é um motivo que eu vejo que muitas mulheres, mulheres bem-sucedidas, mulheres que buscam muito esse perfeccionismo na sua vida, não se aceita até como são, né? Não aceita as pessoas também, não aceita os pais como são. Então, assim, é uma falta de aceitação geral que vai refletindo na vida da pessoa em todos. E daí ela se vê completamente insatisfeita com tudo, né? Sempre insatisfeita, assim, uma busca de mais e mais e mais. E um sentimento de insatisfação tremendo, né? Porque ela nunca vai se sentir pertencente e incluída, porque ela vai estar sempre insatisfeita. Essa pessoa em específico, né? Ela precisa olhar o padrão que ela está querendo repetir. Da onde está vindo isso? Qual que é a necessidade que ela quer suprir? E se ela está disposta, porque olha só como é interessante isso, né? A gente fala muito de crenças limitantes, mas eu já trabalhei com clientes que depois que ele conseguiu entender qual que eram as crenças limitantes que eles tinham e que ele estava pronto para abrir mão dessas crenças limitantes, não quis abrir mão dessas crenças limitantes, porque essas crenças limitantes eram as muletas que ele precisava para viver na vida que ele estava vivendo. E não queria mudar. Então, identificamos as crenças, a pessoa teve clareza, e não foi uma pessoa, já lidei com várias pessoas. Só que chegou num estágio, a pessoa falou, olha, não quero mudar isso. Vou continuar desse jeito porque estou satisfeita. Aí a gente sabe, né? A gente consegue ver o que está por trás de tudo aquilo e entende que as pessoas não quer largar das muletas dela, ela quer continuar levando aquela vidinha que é aquela muleta dela, e isso é uma escolha dela, eu não posso interferir. Então, se você está disposto realmente, você consegue se libertar dessa crença, né? Tem uma pergunta aqui, ó, que diz assim: e quando as mulheres casam pensando que o casamento vai lhe dar independência financeira? Olha, é uma pergunta que tem que ser bem avaliada, bem refletida. Eu não consigo ver quem fez essa pergunta, mas ela tem a resposta disso. Se ela olhar. Fez. É muito assim, eu acho até que é uma questão cultural, né? Isso. Que eu acho que até vem. Isso é uma crença limitante. E é uma crença universal, praticamente, porque já vem assim da sociedade mesmo, né? Antigamente a mulher para um homem casar com uma mulher, ele tinha que o homem recebia um dote, né? Então tinha toda uma questão financeira que a mulher era dependente, a mulher não podia estudar, a mulher era dependente financeiramente do marido, né?
Então, eu acho que é uma crença que a gente fala do inconsciente coletivo também, né? Isso, Que entra exatamente. nisso. E a gente tem que ficar atento o quanto isso está enraizado ainda no nosso inconsciente. E às vezes, por mais que a gente lute contra isso, o inconsciente ainda quer, ainda busca, né, sem perceber aquele homem que vai ser o que vai prover, né, o provedor, Isso, que ela necessita. E às vezes a escolha do parceiro acontece por causa disso, ao invés de sim. acontecer pelo amor, pelas afinidades, né? Pelo que ela realmente quer É. nesse parceiro. Olha, a gente entende que hoje as relações elas estão mudando. Eu sou uma mulher que eu vou completar 53 anos, eu me casei muito cedo com meu primeiro marido e sou casada pela segunda vez e há 19 anos vai fazer agora. E aí o que que acontece? Acontece assim, quando eu me casei pela primeira vez, eu tive esse enfrentamento. Não era para mim trabalhar fora. Quando eu comecei a namorar, perto de ficar noiva, ele já não queria mais que eu trabalhasse fora, não queria que eu estudasse, queria que eu ficasse em casa, lavando, passando, cozinhando, aprendendo a pintar, aprendendo a bordar. E eu já passei, né? Chegou um momento, depois eu tive que fazer escolhas, eu tive que ir para a vida e me preparar para tudo isso. Eu fiz uma escolha, né? Agora, eu vou comentar com você um caso que eu atendi logo quando eu comecei, foi um desafio, porque foi logo no início da minha carreira. Essa cliente, ela já tinha uma certa idade, né? Um pouco, uma certa idade. Estava na faixa dos seus 60 anos. E aí ela estava num casamento muito complicado, muito atribulado, e ela queria sair desse casamento. Só que ela achava que se ela saísse desse casamento, ela ia sair sem ter uma condição financeira. E aí a gente conversando, eu lembro claramente, ela me falou assim, mas Patrícia, eu não sei fazer nada. Eu só sei lavar, eu só sei cozinhar, eu só sei pintar, eu só sei bordar, eu só sei costurar. Eu costuro todas as camisas, as calças, os blazers dele, sou eu que faço as roupas dele, né? Eu falei, escuta, você tá ouvindo o que você tá falando? Ah, não sei o que eu tô falando. Eu falei assim, você gosta de costurar? Você gosta de fazer a roupa dele? Eu gosto, aí já teve um monte de gente que já me procurou para mim fazer roupa, blazer, e eu fico sem saber, porque eu acho que eu não faço tão bem, e todo mundo fala que ele se veste bem. Falei, olha só, você é uma empreendedora, você já tem a ferramenta do empreendedorismo, você costura muito bem, você costura blazer, você costura camisa, você costura alfaiataria, que é uma costura muito bem paga. Então, as pessoas elas têm o hábito de falar assim, eu não sei fazer nada, e sabe fazer muita coisa. Só que desvaloriza aquilo que sabe fazer muito bem. Não consegue ter coragem de olhar para aquilo. Porque Mas também, você não acha também que é um medo do desconhecido? é Porque natural. aqui, a zona de conforto, às vezes a gente fala de zona de conforto, as pessoas têm a impressão que a zona de conforto é um ambiente confortável, É quentinho, bom, né? gostoso. E Acha que é não é bom. bem assim. Às vezes a zona de conforto é o seu inferno, mas que você já conhece os problemas, as dificuldades que você vive, e sair para o desconhecido do que você não conhece é muito difícil. É muito, gente. Eu já passei por isso também. Sim, Eu também todos tive vão um passando. relacionamento. É impressionante como ainda a gente falar assim de século XX, né? Século XXI, a gente ainda está vivendo ainda essa questão machista. Eu também passei por um relacionamento abusivo de 7 anos, dos 21 aos 28 anos, aonde ele não queria que eu trabalhasse. E a gente praticamente terminou o relacionamento por causa disso. O quanto que ainda é enraizado isso culturalmente também nos homens, né? De querer mandar na vida profissional da mulher e eu, para eu sair desse relacionamento, eu tive que fazer um enfrentamento muito grande comigo de sair da zona de conforto, porque eu já vivia no inferno. Só que o inferno que eu conhecia. Estava E para eu habituada já, sair, né? hã? Já estava habituada, né? Você já Já conhecia. tava, Era né? o Já inferno, mas era conhecia. bonzinho, você já conhecia. Não era tão quente assim o inferno, Tinha, né? então, para eu sair desse relacionamento, foi assim um custo muito grande. Eu demorei uns 3 anos para conseguir sair desse relacionamento, Patrícia. Por quê?
porque eu não sabia o que me esperava. Então, às vezes a gente fala, as pessoas falam assim, ah, legal, mas eu não consigo. Por quê? Porque é muito difícil falar do desconhecido, né? As pessoas não saberem, ah, será que eu vou ficar sozinha? Será que eu vou conseguir me manter? O que que vai acontecer? Né? E a gente fica se limitando a viver a mesma vida. A zona de conforto é muito interessante isso que você falou, porque muitas vezes as pessoas entendem que a zona de conforto é um lugar bom e não é. É o lugar ruim que você de fato está acostumado. Só que o enfrentamento, ele faz parte do seu amadurecimento, né? Olha, quem já viu minhas palestras, sabe que eu gosto muito de usar exemplo, e eu uso muito a história de José da Bíblia, José do Egito, que é muito isso mesmo, é essa situação de você. Porque na vida nós vamos sendo preparados para situações que a gente vai enfrentar. Então eu falo assim, quem você é, Lia? A tua história foi quem te trouxe aqui. Você é tudo aquilo que você fez de enfrentamento. Você só está aqui hoje, sendo a mulher que você é, esse programa maravilhoso das Mulheres Inabaláveis, porque você se tornou uma mulher inabalável. Você se permitiu isso, você se jogou, você teve coragem. Porque, ó, olha só, o medo não é ruim. As pessoas, elas entendem que o medo é ruim, o medo não é ruim. E o medo também não é um sinal de pare. O medo é um sinal que diz assim, olha, siga com cuidado, presta atenção, fica atenta, observe, não paralisa. Porque o medo que paralisa não é bom. O medo que te coloca em alerta e faz caminhar te leva a lugares altos, te leva a lugares que ninguém tem coragem de ir. E as pessoas que conseguem ter essa coragem e traçar esse caminho, ninguém segura. Agora é fácil? Não é. Tudo que a gente vai fazer de diferente, de novo, dá um frio na barriga da gente, né? Olha, todos os dias a gente faz uma live, todos os dias a gente acha que vai dar tudo certo. Hoje não deu, né? As pessoas estão me ouvindo, não estão me vendo. Mas a mensagem ela Sim. está sendo levada. A gente não pode parar. Eu podia ter paralisado e falar, ah, não, não, vamos, né? Começa um curso novo, vamos para uma profissão nova, vamos. A gente tem que ter disposição, a gente tem que se esforçar, a gente tem que ter força. Eu gosto muito, e eu acredito que você deva conhecer, do Tejon. Eu adoro o Tejon, Luiz Tejon. Ele é um escritor maravilhoso, maravilhoso. E o ano passado eu fui para São Paulo e tive a oportunidade de assistir um espetáculo, que aquilo não foi uma palestra, aquilo foi um espetáculo. Quem não conhece, depois entra no Insta do Tejon. Ele tem mais de 18 livros publicados, mas tem um livro que ele me deu, que hoje ele é meu amigo, e ele fez uma dedicatória muito bonita para mim, que chama assim, Os Guerreiros Não Nascem Prontos. Ninguém nasce pronto. O que difere Sim. de uma pessoa que tem sucesso para uma pessoa que não tem sucesso? A coragem, a vontade de Hum. cair e levantar, de se olhar, de ver onde estão suas crenças, de romper com as suas crenças, né? De seguir adiante, de olhar para si e falar assim, não, eu sou capaz. Ah, mas a vida inteira eu cresci ouvindo que eu não era capaz. Caramba, vamos fazer um cálculo. Vou falar por mim, vou fazer um cálculo bobo. Eu passei a minha vida inteira ouvindo meu pai falar que eu não ia ser nada, que eu não ia ter sucesso, que eu não ia ser ninguém na vida. Caramba, eu já deixei de viver com meu pai há mais de 40 anos, vamos dizer assim. Não é tanto, né? Vamos falar mais de 30 anos. Então, como é que uma pessoa que deixou de viver com seu pai há mais de 30 anos, que ele parou de falar isso na sua cabeça há mais de 30 anos, pode ter influência na sua vida ainda hoje? É o adulto que está falando? Não. É a criança. Então, a criança se acolhe, cuida dela, fala para ela, minha querida, olha, você é capaz, eu estou aqui te mostrando que é possível. Isso é uma forma que você tem de quebrar suas crenças limitantes. Acolhe essa Uhum. criança, cuida dela e fala, olha, isso é lá atrás, agora a gente já cresceu, a gente tem força, a gente pode. Isso é uma maneira poderosa de transformar crença limitante em crença possibilitadora.
Lia, eu vou compartilhar algo com você que fala muito de crença e me descreve. Porque as crenças, ela tem as crenças limitantes, que são várias, porque quando você descobre uma, você vai desenrolando o novelo e vai descobrindo que tem muitas outras além dessa, e está penduradinha nela, É né? importante até alertar o pessoal, porque às vezes a gente vê falando de crenças limitantes e a gente fala assim, ah, achei uma crença limitante e a gente acha assim, ah, agora resolvi tudo. E não é, gente. A gente vai descobrir crença limitante É, enquanto a gente estiver vivo. ó, vai desenrolando o novelinho aí, né? É, é muita crença que a gente vai E... descobrindo e vai desenrolando tudo isso. Mas existe a crença central. E quando que eu descobri a minha crença central, que estava muito enraizada? Quando eu comecei a dar as palestras e dar os meus cursos, quando eu chegava para dar uma palestra e via aquele auditório lotado, eu quase não conseguia parar em pé. Para mim, controlar o tremor da minha voz era a coisa mais difícil do mundo. E aí eu ficava pensando, gente, mas eu tenho conteúdo, eu sei do que eu estou falando, eu me preparei, está tudo certo. Eu me preparei para isso. E aí começava a palestra, as pessoas me interagindo, ia gostando, e eu, sabe aquela sensação horrível? Aí eu descobri que eu tinha, a minha crença central era a crença da impostora. Que loucura, a Hum. crença da impostora. E aí, pesquisando depois, né, que depois que eu trabalhei a minha crença da impostora, eu descobri que tinha mulheres fantásticas que têm a mesma crença da impostora, a síndrome da impostora. Que nem a Julia Roberts, a escritora, que eu não me lembro o nome, do Harry Potter. Elas, assim, depois que eu trabalhei a minha crença, eu fui pesquisar os famosos que tinham a crença da impostora. E quando elas descreviam o que acontecia com ela, eu falava, gente, é a mesma coisa que acontece comigo. Eu tinha a nítida sensação que alguém daquela plateia, daquele auditório ia levantar e ia falar assim, não, 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 ela é minha impostora. Isso que ela está falando não é verdade. Não, não, não. Como que isso é possível se eu estudei, se eu me preparei? Lia, para mim quebrar, essa foi a crença mais difícil. Ainda hoje, quando eu vou entrar numa live, para dar uma palestra, quando eu vou fazer uma entrevista, quando eu vou entrar ao vivo, a síndrome aparece. Aí eu tenho que lembrar e falar assim, não, isso não me representa. Isso já foi trabalhado. Isso está lá atrás. Vamos embora que você é capaz? Não é uma loucura? Isso é uma loucura, mas enquanto a gente viver, a gente vai descobrir as crenças limitantes, a gente vai ter que trabalhar as nossas crenças e sempre acreditar que a gente é capaz. Porque quem Então, te move é você. e isso também é um outro ponto que às vezes as pessoas acham que só de você descobrir sua crença limitante, ela vai sair como um passe de mágica da sua vida Hum, e você nunca mais vai ter aquilo. E não é, gente. A gente tem que ir trabalhando até que aquilo vai diminuindo num ponto que ela não te paralisa mais, que não te bloqueia mais. Mas eu sempre falo, se você está no piloto automático, que é sem se perceber, se observar, ela volta, e você né? não É o seu observa. piloto automático, né? Então, você tem que entrar em estado de presença para poder trabalhar essa crença e não deixar que ela te paralise. Não é assim, Patrícia? Sim, com certeza. Olha, eu dou um exemplo para as pessoas com quem eu trabalho da seguinte forma. A crença limitante é como se fosse um grande quarto escuro. E você está dentro desse quarto escuro. Então você começa a caminhar e você vai começar a se machucar batendo nas paredes que estão ali. Ou qualquer sensação que você tiver, você vai se assustar, porque você não está enxergando. Quando você descobre a sua crença limitante, a luz está acesa. Mas você tem que descobrir o caminho correto. E quando você não observa, você vai ficar no escuro novamente. Então, se Uhum. observar, se estudar e estar em estado presente constantemente te ajuda, porque você não muda um comportamento, você não muda uma crença em passe de mágica. Como que você pode mudar o comportamento de uma pessoa? É como se fosse um fumante. Vamos dar um exemplo de um fumante? O fumante, vamos colocar que esse fumante tinha uma crença limitante, que é o cigarro.
Ele fumou durante 20 anos. Você acredita que se ele parar de fumar hoje, ele não vai sentir vontade de fumar, sendo que ele fumou 20 anos? A crença limitante funciona da mesma forma. Você já está acostumado a agir daquele jeito. Os seus pensamentos já estão acomodados daquela forma. O teu cérebro já foi formatado. Você já foi programado daquele jeito. É uma reprogramação. É a mesma coisa que uma pessoa que sai todos os dias para trabalhar e faz todos os dias o mesmo caminho. Aí ela perde o emprego de 20 anos e ela ainda fica quase que um mês fazendo aquele mesmo caminho, porque ela está no piloto automático. A crença limitante é desse jeito. Se você não para observar, só você descobrir a crença e trabalhar não resolve nada. Você tem que agir E a para gente também trazer tem ela. as crenças fortalecedoras, né? Possibilitadoras, Sim. né? Eu tenho uma crença muito forte que me move, assim, nas dificuldades, eu penso nessa crença, né? Porque, assim, eu não sei se você sabe, algumas pessoas já sabem, mas eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos de idade. E foi um momento muito difícil da nossa vida, que a gente passou por muitas situações difíceis financeiramente. Meu pai era o sustento da família e a gente, tipo, perdeu tudo do dia para noite, né? E daí eu tenho essa crença do seguinte, eu falo, a pior coisa que poderia ter acontecido na minha vida foi aos 8 anos de idade, quando eu perdi meu pai. Então o resto, agora, eu sei lidar, sabe? Então eu levo essa crença possibilitadora para minha vida, do tipo assim, agora os desafios ficaram pequenos, sabe? Qualquer desafio eu consigo ultrapassar. Por quê? Porque o momento mais difícil, quando eu era com 8 anos, você não tem recursos para lidar, para você mudar a situação. Então eu me sentia muito, na época, foi uma situação muito difícil, porque eu me sentia muito impotente, porque eu não podia fazer nada, né? Então eu tinha que aceitar aquela condição sem ter muito o que fazer. Então essa crença eu percebo que ela me moveu muitas vezes na minha vida, no sentido de falar assim, não, tá tudo bem, se eu passei aquilo lá atrás, aqui eu consigo passar também, Olha só que sabe? interessante. Você poderia ter visto de uma outra forma, Lia. Vamos lá? Você tinha acabado de sair do seu primeiro setênio, que é os primeiros 7 anos que define toda a trajetória de uma criança, que termina na formação de caráter dela. Você é uma menina, você perdeu seu pai, a relação menina com o pai, né? É muito importante, porque tem toda uma construção aí, enfim. Uhum. Você poderia ter transformado essa crença limitante, essa crença possibilitadora, numa crença limitante. Medo de ser abandonada, medo de perder as pessoas que você mais ama. Não, você transformou algo ruim na sua vida, que foi muito difícil para você, numa crença possibilitadora. E isso que a gente tem que fazer, a gente tem que nos fortalecer naqueles momentos que a gente acredita que é fraco para a gente. Não tem nada pior na tua vida hoje que pode te acontecer. Tudo que de ruim já aconteceu. Então, se você enfrentou isso, você está preparada para enfrentar qualquer coisa. Agora, se você não visse dessa forma, como é que você estaria hoje? Quem seria a Lia hoje? Então, a gente Exatamente. precisa também observar o que a gente quer para a nossa vida. Como que a gente quer, quem que a gente quer ser? Eu tenho várias crenças. Eu tenho a crença, são crenças possibilitadoras de ser uma pessoa de fibra, de ser uma mulher forte, de ser uma mulher guerreira, de ser uma mulher inabalável mesmo. De olhar algo assim e falar assim, Lia, o não para mim é a maior crença possibilitadora que eu tenho. Você já ouviu alguém te falar isso? Que o não é uma crença possibilitadora? Para mim é. Você quer ver eu transformar algo que para mim seria impossível, é a pessoa chegar para mim e falar assim, nossa, mas isso não é possível, não. Isso não vai dar certo para você, não. Isso para mim Ixi, se transforma numa crença possibilitadora. É uma coisa assim que me tira do desafiadora, né? chão, me desafia, porque eu falo, como que a pessoa pode querer limitar os meus sonhos, a minha capacidade? Eu sei que eu posso. Então, quando você crê que você pode, nada te segura. Então,
As suas crenças possibilitadoras é você que fortalece. Quais são as suas características fortes que você tem que fortalecer? Porque é nesse caminho que a gente tem que ir. Quebrar as crenças limitantes e fortalecer as possibilitadoras. Eu quero, vamos dizer assim, eu quero nadar 200 metros. Ok. Em quanto tempo você quer nadar 200 metros? Em uma semana. Então, você vai ter que treinar todo dia e você vai ter que ter um crescimento gradual até você conseguir. Mas eu não consigo. Bom, quando você estiver pensando que você não consegue, você não vai conseguir. Você já está limitando. E é a gente que instala as nossas maiores crenças. É nós que aceitamos isso. A pessoa chega e você pega algo que não é seu e aceita como verdade sua. E não é. Às vezes a pessoa está trazendo algo que é dela, não é seu. Ela está contando de um fracasso dela e quer que você fracasse também, porque ela vê aquilo na vida dela como uma crença limitante e coloca essa crença limitante para você também. E isso acontece muito dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E quando a gente não está em observação, em estado presente, a gente acaba sem perceber e vai colocando mais crenças limitantes cada dia mais na nossa vida, né? Eu falo, Exatamente. né, para mim não funciona, porque hoje eu vivo presente em estado presente. Eu fico em estado de observação. Patrícia, é loucura, cansa? Claro que cansa. É claro que cansa, mas a vida é uma só. Eu tenho que fazer o meu melhor hoje. A vida acontece agora, não é amanhã. É hoje. É agora que a vida está acontecendo. Então, agora que você tem que dar o seu melhor. Não é? É assim que funciona. Ótimo. Então, assim, para a gente encerrar, vamos fazer um resuminho aqui de tudo que a gente falou. Você conseguiu falar tudo, Patrícia? Aqui a gente tem 8 minutos. Se Na quiser falar realidade, mais. assim, tem muita coisa ainda para a gente falar, né? Tem muitos exercícios, tem muito. Olha, já vou dar uma dica preciosa hoje. Já começa a fazer esse exercício que eu costumo fazer durante a noite. Começa a visitar a sua infância, começa a visitar seu passado, começa a procurar as suas crenças limitantes e entender o momento que elas forem instaladas. E aí começa a trabalhar, transformando ela em crenças possibilitadoras. Primeiro você tem que entender que isso aconteceu no momento da tua vida que já não existe mais. Você é um adulto hoje. As crenças foram instaladas numa criança que você já não é mais essa criança. Uma criança que não tinha recursos naquele momento, né, para lidar com aquela situação. Hoje a gente tem recursos. Então, puxar, trazer esses recursos agora para lidar com isso. Exatamente. Então, você já tem um recurso que você precisa. Você só precisa se apropriar dele, se empoderar desse recurso. E realmente querer mudar, se livrar das suas muletas, do seu vitimismo, entender que a vida ela acontece nesse momento e é a hora da mudança, é agora, né? As crenças limitantes, depois que elas são identificadas, elas são muito fáceis de serem trabalhadas, porque você entende que aquilo não é seu. A crença limitante não é sua, é do outro que implantou em você. Então você devolve. Você se liberta disso. Não é seu. Na verdade, a gente dá um significado para aquilo que a pessoa fez ou falou com a gente, né? Na verdade, é o nosso significado de criança que não tinha recursos, que de repente uma mãe que eu tive uma cliente, por exemplo, que a mãe foi dar um remédio para ela e ela não queria tomar e a mãe bateu nela para ela tomar o remédio, né? Então ela entendeu que ela não podia falhar, que ela tinha que ser uma menina perfeita, porque senão ela ia apanhar. E a mãe, na verdade, estava com a melhor das intenções, querendo cuidar da filha, querendo cuidar da saúde, porque amava aquela filha. Sim. Então, Tinha é um uma intenção positiva. significado que a gente dá para a situação que acontece, né? Então, da mesma forma que a gente deu esse significado para essa crença, a gente pode ressignificar, dar um novo significado. É olhar para aquela mãe com amor, agradecer a intenção positiva dela. Positiva, isso.
Mas, Patrícia, eu vejo que tem uma diferença muito grande entre a gente entender isso racionalmente, porque às vezes a gente vai falar com a cliente, e a cliente fala assim: não, eu entendo, minha mãe fez o melhor para mim. Só que a hora que você começa a falar sobre aquilo, gera uma emoção, a pessoa começa a chorar. Por É, quê? Porque a ferida está ali dentro ainda. Então, no emocional, não foi acolhido, foi acolhido no racional. Então, essa integração do racional para o emocional, para você realmente se libertar daquela dor e não sentir mais aquela dor. É você entrar num estado de compreensão de que aquilo realmente não te dói mais quando você mexe naquela ferida. A ferida é, está cicatrizada de verdade. porque enquanto você não fizer isso, não adianta, não vai acontecer. A pessoa falar no racional dela, e depois tem outra coisa ali, a pessoa às vezes ela fala no racional e ela não quer, às vezes precisa liberar um perdão e ela não quer, ela fala que Não não, quer. né? Não quer. E se ela não querer, ela não vai caminhar, não adianta, é uma escolha dela. Ela tem que fazer a ressignificação e querer Porque ela acha que ela realmente. tem que ela acha que ela tem que perdoar o outro, porque ela tem que absorver o outro, né, do Do problema, da pecado situação. Mas não dele, é. né? Vamos colocar O dele, tem que dar perdão, absolvição. o perdão não é para o outro, o perdão é para a Pra gente si. mesmo. Isso. Se É, você não consegue perdoar as pessoas, você também não consegue se perdoar. perdoar, Você pode exato. ter certeza. É, Começa a prestar atenção. Porque se você é julgador do outro, você é julgador de si mesmo. Quanto mais julgador você é, porque fulano fez errado, porque ele agiu errado, porque tinha que ser assim, porque tinha que ser, porque o governo está errado, porque a gente fica julgando todo mundo, é porque a gente faz isso muito pior com a gente mesmo. é, A gente se julga o é, tempo todo. Se a gente errar uma vírgula, a gente fica lá se martirizando com aquele é. erro. Muito Então, importante toma. observar isso. Muito importante, Liz, que você falou, porque o perdão nunca foi para o outro, o perdão é para você. Se você não perdoa, você não ressignifica, você não trabalha essa crença. E essa crença vai te manter na recorrência. E pior, você vai continuar agindo desse jeito e as gerações que virão através de você vai fazer a mesma coisa. Infelizmente, porque Exatamente. você não quebrou essa crença, você não organizou o seu sistema, você não. Então, Só você tem que olhar para isso e ressignificar e realmente romper com esse padrão. Porque senão você não E vai sair dessa crença. não colocar poeira para debaixo do tapete, porque eu vejo muita É, gente colocando poeira para debaixo do tapete e falando: não, tá tudo bem com meu pai e com a minha mãe. Da hora que você vai conversar com a pessoa vai lá e desaba. Ai, por que fiz isso? Por que fiz aquilo? Gente, tem que, primeiro, ser sincero e honesto consigo mesmo, sim, sabe? Tem que se abrir para olhar para isso, é. para conseguir realmente acessar. Se você ficar jogando poeira debaixo do tapete, a sua vida vai continuar a mesma coisa e você não sai do lugar e você não sabe o porquê, Olha o né? enfrentamento aí novamente. Olha o enfrentamento. Fazer o enfrentamento, sair da zona de conforto, ter coragem de romper com as crenças limitantes. Tudo isso faz você ter uma vida nova, ter uma vida diferente. E olha só, não é difícil, porque depois que você começou a trabalhar, você vai entrar numa cadência muito bacana. As coisas elas pegam um ritmo muito legal. E lógico que Sim, no meio do caminho você vai ter outras crenças limitantes que você vai ter que trabalhar outras crenças, transformá-las em crença sim, possibilitadora. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter que fazer isso, né? é É o verdade. nosso Então, Patrícia, autoconhecimento. ó, falta um minuto para a gente encerrar. Então, pessoal que assistiu essa live, gostaram, valeu a pena aqui para vocês. Mandem coraçõezinhos se vocês gostaram. E se vocês quiserem a nossa ajuda, tanto a minha quanto a da Patrícia, aí para Sim, romper essas crenças limitantes, para acessar, porque tem crenças que a gente não consegue acessar sozinho, ou pode até acessar, mas às vezes demora muito. Então, se vocês quiserem a nossa ajuda, tem o contato aí da Patrícia, sigam ela no Instagram, quem não está seguindo ainda. Eu vou dar. A minha voz está saindo aqui. Eu tenho um presente, não sei se você quiser também dar algum presente pro pessoal, mas quem me procurar essa semana, me chamar no direct, eu vou dar uma sessão gratuita aí para eu a gente também. identificar algumas crenças limitantes. Você Eu quer também. deixar algum Sim, pode, presente? sim, com Então, ó, certeza. O primeiro que chamem me a Patrícia. procurar,
eu vou dar uma sessão também. Ótimo. Ó, 12 segundos, Patrícia. Gratidão. Foi Gratidão, maravilhosa a Lia. nossa live. Viu? Agora a gente Gratidão tem que mesmo. fazer outra para a gente se ver, porque essa não Vamos valeu.